Olá pessoal, meu nome é Fábio Lins, sou professor de Direito Administrativo, procurador do Estado de Alagoas e advogado, e resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco sobre a advocacia no âmbito do direito administrativo. Esse vídeo foi motivado por uma iniciativa que o Instituto de Direito Administrativo de Alagoas, o IDA, teve ao gravar uma série de lives sobre as profissões jurídicas e suas relações com o direito administrativo. Então, como eu fiquei encarregado, junto com o advogado Wagner Paes, de falarmos sobre a advocacia no âmbito do direito administrativo, eu resolvi também gravar esse vídeo aqui para divulgar nas redes sociais, especialmente a partir do YouTube, para falar um pouco da minha experiência, de algumas impressões que eu tenho sobre a advocacia nessa área tão importante. Em primeiro lugar, é importante a gente já registrar que durante a Faculdade de Direito, o bacharel já tem alguns contatos iniciais com o direito administrativo, embora esse contato seja muito mais relacionado aos temas teóricos, né, as questões relacionadas àqueles assuntos que normalmente constam nos manuais de direito administrativo. Enquanto que, no tocante à prática de utilização desses conhecimentos na advocacia, praticamente as faculdades de direito deixam esse momento praticamente de lado, né? Enquanto que a gente percebe que há práticas em várias áreas como civil, penal, direito do trabalho, a prática na área administrativa acaba sendo relegada a um segundo plano, quando existe alguma preocupação com ela. Todavia, durante a prova da OAB, né, no exame da OAB, muita gente acaba optando pelo direito administrativo na segunda fase, há mais ou menos há cerca de 20%, né, de pessoas que optam por essa área. E é importante também destacar que o mercado de trabalho nessa área sempre vai ser um mercado que precisa de profissionais com conhecimentos técnicos relacionados ao direito administrativo por uma série de razões. A gente poderia destacar algumas. Primeiramente, o fato de que no direito brasileiro há uma série de situações em que o cidadão, as empresas de uma forma geral, as pessoas físicas e jurídicas lidam com a administração pública. Então, certamente, nesses casos, essas pessoas irão precisar de um assessoramento jurídico de um advogado. Outro fato importante é que a máquina administrativa brasileira é muito espalhada, é muito grandiosa, né? São mais de 5.500 municípios, 26 estados, o Distrito Federal, a administração pública federal também, que ela tem diversas entidades da sua administração indireta. Até hoje, temos uma máquina administrativa gigante, digamos assim, e isso faz com que também haja necessidade de profissionais com conhecimento do direito administrativo. É importante destacar também que há um grande contingente de servidores públicos no nosso país. Estima-se que aproximadamente 12 milhões de pessoas trabalham no serviço público. E essas pessoas eventualmente precisarão, em suas demandas administrativas e judiciais, contratar um advogado que tenha conhecimentos de direito administrativo. Sem falar também nas empresas, as milhões de empresas que estão espalhadas pelo país, empresas de pequeno, médio e grande porte, que precisam também dos devidos aconselhamentos que os profissionais da área do direito podem dar, e essas empresas sempre acabam por se relacionar com a administração pública, seja na solicitação de licenças, alvará de funcionamento, em situações decorrentes do poder de polícia da administração pública, em áreas como construções, vigilância sanitária, e também essas empresas se relacionam com o Estado muitas vezes a partir de contratos. Então essa área de contratos administrativos é outra que o profissional do direito, o advogado, poderá atuar junto às questões administrativas. Outro nicho de mercado que a gente pode destacar nessa área é com os concurseiros, né? As pessoas que vêm se dedicando à preparação para os concursos públicos. Neste tocante, estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas estão nesse momento se preparando para algum tipo de concurso organizado por alguma entidade administrativa no país. Então, muitas vezes, esses candidatos precisarão demandar a administração pública em juízo, e a presença de um advogado administrativista é essencial. Bom, eu também acho importante a gente tratar aqui de algumas das possibilidades que o advogado que atua com o direito administrativo tem.
A primeira delas é seguir uma carreira na advocacia pública, né? Prestar concurso para atuar como advogado público. O advogado público, seja ele procurador municipal, procurador de estado, ou mesmo advogado da União, o procurador federal, ele acaba atuando diretamente com as questões relacionadas ao direito administrativo, seja na consultoria jurídica, seja no contencioso. Sendo que, além da possibilidade de você seguir carreira na advocacia pública, você, como advogado, pode também, lidando com o direito administrativo, sendo especializado na área, ser contratado por entidades públicas, ser admitido por essas entidades para exercer cargos em comissão. Então isso é ainda muito comum, municípios, por exemplo, de pequeno porte, contratarem profissionais ou mesmo os nomearem para exercer cargos de assessor jurídico, até mesmo de procurador. Sendo que o que eu gostaria de destacar mesmo nesse vídeo é a atuação do advogado na advocacia privada e quando ele pretende fazer uso, né, de seus conhecimentos na área do direito administrativo. Então, eu diria a princípio que há algumas possibilidades. Primeiramente, o advogado ele pode estar em um escritório que se dedica a diversas espécies de causas, a diversos ramos do direito. Direito penal, direito civil, direito de trabalho, direito tributário. E dentre essas áreas que o escritório atua, está o direito administrativo. Então, praticamente, é muito difícil que esses grandes escritórios, especialmente, não lidem com questões relacionadas ao direito administrativo. Então, se você é um profissional especializado na área, você certamente terá espaço de atuação junto a esses escritórios. Também é possível que um escritório seja especializado em outras áreas e, eventualmente, haja também a necessidade de utilização de conhecimentos do direito administrativo, né? Aqui no Brasil ainda é muito comum, por exemplo, que a defesa de servidores públicos ocorra muitas vezes por advogados penalistas, que advogados da área do direito empresarial atuem em questões relacionadas a licitações e contratos administrativos, advogados da área civil acabem ingressando com ações de responsabilidade civil do Estado. Então, muitas vezes, você atua em um escritório que não é necessariamente da área administrativa, mas que acaba lidando uma vez por outra com questões de direito administrativo. Agora, a situação ideal para quem realmente gosta da matéria, que gosta das questões relacionadas à administração pública, é você criar um escritório que vai se dedicar exclusivamente ao direito administrativo. Esse é um grande desafio. Digamos que é um sonho de consumo para muitos. E aí, neste caso, a gente teria duas possibilidades. Esse escritório tratar de todas as questões relacionadas à administração pública, licitações, contratos, servidores públicos, poder de polícia, desapropriação, responsabilidade civil do Estado, dentre outros temas, ou esse advogado explorar uma dessas áreas, pelo menos eleger uma dessas áreas como seu carro-chefe. Então, há no Brasil muitos escritórios jurídicos que se dedicam, por exemplo, só a questões relacionadas aos servidores públicos, a defesa desses servidores, a promoção de seus direitos em juízo ou no âmbito da própria administração pública. Como também é comum encontrar escritórios dedicados única e exclusivamente à área de licitações e contratos, seja no âmbito preventivo ou mesmo ajuizando ações, requerimentos administrativos, defender os interesses da empresa perante a administração pública. É importante também destacar que, em relação a essas atividades específicas, temos também a possibilidade de serem concebidos escritórios jurídicos para atuar na área de concursos públicos. Cada vez mais os candidatos acabam judicializando as questões, principalmente quando ele é excluído do certame, e muitas vezes é o escritório que tem especialidade na área que vai ser contactado para ajuizar algum tipo de ação. Temos também em grandes centros, cada vez mais, a criação de escritórios especializados em temáticas como concessões de serviços públicos, parcerias público-privadas, regulação nas mais diversas áreas, energia elétrica, telecomunicações, petróleo, aviação civil, e isso acaba sendo uma realidade, né? A ideia de especializar o profissional é algo extremamente salutar, traz uma série de retornos, porque na hora em que aquela empresa, principalmente, precisa de um profissional tecnicamente capacitado, ela certamente vai buscar aquela pessoa que é referência no mercado. Bom, então a gente pode concluir esse vídeo destacando que a advocacia
privada no âmbito do direito administrativo é uma realidade. Ela traz uma série de retornos, inclusive de natureza financeira, porque neste caso você pode ter um contrato fixo com um determinado cliente, como um sindicato de servidores públicos, uma empresa que contrata o seu serviço de consultoria na área de licitações e contratos, ou mesmo você pode ter honorários variáveis a depender do volume da sua clientela. Nesse tocante é importante a gente destacar que tanto existem escritórios que trabalham com massa, né, uma grande quantidade de ações, e aí acaba ganhando na quantidade, né, acaba não cobrando tanto de cada um desses clientes, mas pelo volume de ações acaba tendo uma renda considerável. E como também nós temos escritórios que trabalham mais de forma personalizada, são os chamados escritórios boutique, né? Aqueles escritórios que conseguem pegar poucas causas, selecionar bem as causas de seu interesse e dar ao cliente um atendimento mais personalizado. Então, cada pessoa que gosta do direito administrativo, que pretende advogar nessa área, tem que identificar qual é o seu perfil, a região onde a pessoa mora, porque tudo realmente vai depender da demanda, né, de profissionais, e a partir daí, de uma forma bastante planejada, criar uma estratégia de atuação de um escritório que atue sempre de forma ética, de forma profissional e buscando atender os interesses de seus clientes. É isso, agradeço a participação, a atenção de todos e depois espero receber alguns feedbacks de como esse vídeo eventualmente pode lhe ter servido. Muito obrigado.